Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a reforma tributária, um assunto que vem trazendo bastante polêmica, bastante dúvidas em relação ao seu funcionamento. Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como que funcionou o trâmite dela, desde quando que a gente está trabalhando, analisando ela e quais as principais mudanças acerca dos tributos nesse momento. Então, só para contextualizar para vocês, lá em julho de 2023 a gente teve a primeira apreciação, aprovação na Câmara dos Deputados. Logo depois disso a gente teve a aprovação em novembro ali no Senado Federal. Chegando então em dezembro, basicamente no dia 15 de dezembro, a gente teve então a aprovação da PEC, da Emenda Constitucional, ou seja, o que eu estou querendo trazer para você é que já é uma realidade, já está consumada a reforma tributária, ela já existe de fato, já está previsto aí no nosso ordenamento jurídico. A gente precisa entender que a reforma tributária, nesse primeiro momento, ela precisa de algumas legislações complementares, que são chamadas de leis complementares, que regulamentam, então, como funcionarão de fato os tributos, a complexidade de cobrança, de administração, etc. e tal. Então, a gente tem aí um período transitório da legislação tributária atual para a reforma tributária. Mas a gente já tem as principais mudanças e eu quero falar aqui com você nesse vídeo justamente sobre os tributos que entraram na reforma tributária. Então, no sistema atual, a gente tem hoje impostos estaduais, federais e municipais. Basicamente, municipal a gente tem o ISS, que entra na reforma tributária, que é o imposto que incide aí sobre os prestadores de serviços. A gente tem o ICMS, que ele é um imposto de competência estadual, então cada estado tem sua competência de legislar, administrar, cobrar, etc. e tal, que basicamente todas as empresas comerciais aí, são tributadas no ICMS. E a gente tem no âmbito federal, então, o PIS, a COFINS e também o IPI que entraram aí na reforma tributária, perfeito? O que vai acontecer? Qual é a transição que a gente vai ter, então, desses tributos para a nova reforma, ou para a nova forma de se cobrar os tributos? Então, basicamente, a gente vai ter um imposto sobre bens e serviços, que é denominado aqui na reforma tributária de IBS, que é para todas aquelas empresas, né, que são fornecedoras de mercadoria, que estão comercializando alguma coisa, e também algumas empresas de serviço, conforme algumas tabelas que a gente vai conhecer futuramente. E a gente vai ter, só para você entender, o IBS ele vem suspendendo ou vem suprindo, né, o ICMS e o ISS. Então deixa de existir o ICMS e o ISS para nascer o IBS. E no âmbito federal ali, PIS e COFINS, a gente deixa de ter PIS e COFINS e a gente vai ter o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E quando a gente pega IBS mais CBS, a gente começa a falar de um IVA, de um Imposto sobre Valor Agregado, por assim dizer, dual. Ou seja, esses dois impostos, novos impostos, incidindo sobre a circulação de mercadorias e serviços no país. Ainda a gente não tem a definição exata de qual será a base de cálculo, quais as atividades que terá a contribuição do IVA dual, mas a gente já tem a ciência que existirá sim para algumas atividades o IVA dual com base no IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e da contribuição de bens e serviços, que extingue então ICMS, ISS, PIS e COFINS. E quando a gente fala de IPI, a gente vai estar falando aí do novo imposto chamado de imposto seletivo. No decorrer dos próximos vídeos eu vou adentrando um pouquinho mais em cada um deles para você entender com mais clareza, com mais facilidade como que vai funcionar a reforma tributária aí e esse período também de transição que vai inicialmente até 2032. Se você ficou com alguma dúvida, manda uma mensagem, deixa seu comentário e compartilha com os amigos aí, se inscreve no canal para dar uma força pra gente. Fechou? Tchau, tchau, um abraço, até a próxima.